Bom dia, meu girassol. Há algum tempo que eu não faço live sozinho aqui, né? Essa live vai ser muito especial para mim porque eu vou compartilhar algumas coisas sobre produção de conteúdo. Eu vou colocar aqui nos comentários fixados perguntas e respostas sobre produção de conteúdo. Essa live, se você ainda não faz parte do meu grupo no Telegram, lá no grupo eu coloquei uma enquete em que eu perguntei sobre o que você quer live na terça-feira às 10 horas. E as pessoas votaram que queriam live sobre produção de conteúdo. Bemove Marketing, seja muito bem-vindo. Essa live aqui, Marketing, Bemove, me fala seu nome, por favor. Essa live que estou fazendo aqui é de perguntas e respostas. Ontem eu fiz um post que chegou a 102 compartilhamentos. É uma marca, um dos recordes aqui do perfil. E essa live é para eu trazer o processo criativo por trás desse tipo de post. Então fica aí com a gente para a gente trocar essas informações. Vou ficar muito feliz se você tiver alguma pergunta também, Memove, que dessa forma, aqui, Rômulo, dessa forma a gente vai trocando alguns assuntos sobre produção de conteúdo. E o que aconteceu foi que eu observei um certo processo criativo que eu estou tendo por trás dessas lives que trazem essa potência de viralizar um pouco mais forte. O processo criativo foi o seguinte. Primeiro, eu queria mencionar que agora eu estou fazendo o post num formato de feed um pouco diferente. Antes ele era de 1080 por 1080 pixels. Lá no Canva a gente consegue selecionar essa diferença. E agora eu estou fazendo posts com 1080 por 1350. Isso faz com que ele fique um pouquinho retangular na tela e ele preenche um pouco mais a tela do feed dos meus seguidores, o que é interessante para que eles retenham mais a atenção das pessoas. E o processo criativo foi o seguinte: há algum tempo, um amigo meu chamado Diego, ele me contou que, além de ensinar as pessoas a fazer lives, destravar com a câmera, gravar stories, eu poderia ensinar também como ser mais criativo, uma vez que eu sou uma pessoa carismática. Falei criativo, mas eu quero dizer carismático. E o processo foi que eu comecei a estudar mais sobre carisma. Eu separei uma manhã, mais ou menos, em que eu queria falar sobre carisma e enchi uma folha inteira com conteúdo sobre carisma. Coloquei lá o significado, a etimologia, coloquei algumas frases que eu fui encontrando, coloquei algum respaldo científico e comecei da minha cabeça a desconstruir o que é carisma. Ou seja, eu peguei uma construção de carisma, eu desconstruí essa construção e construí depois a partir do meu entendimento. Eu acho que uma boa parte da qualidade de um conteúdo está nesse sentido, porque conteúdo por conteúdo tem no Google, mas um conteúdo desconstruído, um conteúdo que a gente se posiciona, um conteúdo que a gente questiona, a gente consegue atrair seguidores diferentes que estão cansados ou que já viram que está no Google ou o que está no Google não chamou a atenção daquela pessoa. Então eu peguei e comecei a perceber também que um bom conteúdo ele parte de boas perguntas e não necessariamente de boas respostas. Uma vez que boas perguntas vão nos levar a boas respostas diferentes das que a gente tinha anteriormente. Então, talvez seja isso o que faça com que as pessoas se interessem pelo conteúdo que a gente está trazendo. Esse post de ontem, que teve esse número de 102 compartilhamentos, ele foi um post que eu trouxe um formato de lista. O formato de lista, eu confesso que não é o que eu mais gosto, porque geralmente eu pego um tema e destrincho bastante esse tema em um único post. Eu acho que é possível alcançar uma profundidade maior, mas eu sei que é um tipo de conteúdo que as pessoas elas podem salvar para ver depois, mandar para amigos, consultar antes de fazer um vídeo. Então foi bem nessa pegada que eu peguei para trazer esse conteúdo de uma forma que as pessoas queiram consumir. Então eu trouxe lá 5 formas de você ser mais carismático, 5 características que as pessoas carismáticas têm. Lembrando que muita gente acha que carisma é um dom, mas o carisma pode ser trabalhado. Existem estudos nesse sentido que mostram
que 50% do nosso carisma é inato, ou seja, de nascença, e 50% a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, de acordo com as habilidades que a gente desenvolve. Rômulo, estou entrando para gravar agora, só para dizer que terminei de gravar o meu curso de canto muito mais rápido com as suas dicas. Você é fera. Que massa, Rômulo. Fico muito feliz com isso. Hoje ainda, eu vou fazer um novo lançamento no final de abril, né? E aí a gente tem que gravar vários criativos, né? Vários anúncios. A gente não tem, mas a gente escolheu gravar para alcançar seguidores diferentes. Então a gente scriptou, a gente fez um script de mais ou menos 12 criativos e hoje eu acordei às 5 da manhã para que às 6 e pouca eu chegasse a um parque que tem próximo aqui e pegasse ele mais vazio, seja por barulho externo, seja por questões da pandemia, para não pegar movimentos de aglomeração e conseguir tirar a máscara de uma maneira segura para mim e para essas pessoas. E o resultado foi que eu levei cerca de 3 horas para gravar 8 criativos, que foram gravados nesse cenário externo. Os outros 4 vão ser gravados no cenário interno. E Rômulo, foram 3 horas para gravar, sendo que pouquíssimos eu gravei mais de uma vez. Só alguns que eu dizia a data errada, vai ser do dia 19 a 26 de abril. Tinha hora que eu falava do dia 26 a e dava uma travada. Nesse caso eu gravava de novo. Mas teve um momento que eu falei, por exemplo, clica aqui. Eu gravei todo o anúncio de uma maneira muito massa, de uma maneira muito leve. E no finalzinho eu falava, se você quer participar desse evento, clica aqui embaixo e se cadastra para participar. Na hora, a gente sente um choquezinho no corpo, sabe, Rômulo? Mas eu pensei, eu tô pleno para gravar esse anúncio. Se eu deletar e for gravar de novo, eu não vou chegar com o mesmo sorriso, eu não vou chegar com a mesma energia. Então é muito dessa construção da gente entender o preço, o valor não só financeiro, de tempo, de horas de trabalho, que a gente gasta quando a gente grava de novo, mas também um custo de plenitude que a gente tem. Porque é notório, a gente vai gravar um anúncio, a gente vai gravar um vídeo pela primeira vez. Bom dia, Clarice. Fabrício fez um joguinho aqui, né? Muito bacana, Fabrício. É muito comum a gente gravar uma vez e a gente está empolgado. E aí vamos trazer para números, né? Como se a gente estivesse 80% empolgado para gravar aquele vídeo. Trago 80% porque o 100% é uma utopia, né? Hoje eu acordei às 5 horas da manhã e eu confesso que eu não acordei saltitando da cama. Tomei um banho gelado para me dar aquele choque térmico e me mostrar que eu estava acordado. Tomei um café bem forte e disse para mim, a disciplina é a gente fazer coisas que às vezes a gente não está 100% afim para conquistar coisas que a gente está 100% afim. Outro dia, numa aula bônus de um curso meu, o professor Léo trouxe que a disciplina é a arte de gestar sonhos. Eu vou até anotar essa frase aqui. Clarice, diz essa frase para o Arthur, porque ela é muito forte. Disciplina é a arte de gestar sonhos. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. E com essa disciplina, eu estou gestando o meu sonho de fazer um próximo curso online que vai impactar as pessoas. O Fabrício está dizendo que já comprou o curso, que recomenda, que vale muito a pena. Obrigado, o Fabrício é um dos alunos que mais se destacou em termos de comprometimento, de ousadia, de educação comigo. Ele é extremamente carinhoso. Muito obrigado, Fabrício. Mas ao Teletúbio aí, seja bem-vindo também. Mas então, eu fui gravar esses vídeos. E na primeira vez a gente chega com 80% de plenitude. Se a hora que eu falava assim, clica aqui e começasse a gravar de novo, porque eu disse clica ao invés de clica, eu ia gravar um anúncio todo de novo e muito provavelmente, ou na minha experiência, com 100% de chances, eu chegaria menos pleno para essa segunda gravação, o que não é a minha intenção. Então teve anúncio que eu falei clica, teve anúncio que eu falei cadastra, e eu acho que não é esse o ponto que vai fazer alguém acessar ou não a inscrição para o meu curso. E aí entendendo que se a segunda eu errar, eu já caio de 80% na primeira, chego com 60% de plenitude para gravar o segundo vídeo. Se eu for para o terceiro, para o quarto, isso vai minando a minha plenitude e até mesmo o meu carisma. E a hora que eu chego, o último vídeo ele não tem nada de carisma, não tem nada de Christian, ele é só para cumprir prazo. Olha, gravei o vídeo que eu queria, que eu me estipulei, e não é essa a intenção, né? Gravar vídeos pode ser prazeroso, pode ser sustentável,
É muito essa construção que eu trago nos meus infoprodutos. Se você é infoprodutor, eu vejo essa grande necessidade da gente observar bons hábitos que a gente pode construir para tornar a caminhada mais sustentável. Clarice está elogiando a minha mãe, dizendo que eu sou uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Clarice. Fabrício disse que tinha até vergonha de ir no mercado e hoje ele vai ao mercado em público. Parabéns, Fabrício. E é essa construção. Voltando para o post de ontem, então, né? Eu estou percebendo, galera, cada vez mais uma distância menor entre escrever textos e gravar vídeos. E com a mesma fluidez, com a mesma leveza que eu gravo essa live agora, eu tenho escrito os meus textos. E é muito interessante porque isso vem de uma construção, né? A gente costuma achar que a criatividade é um dom, que ela baixa, a gente escreve, que a gente grava. Pode ser, mas eu acho que é meio que igual à sorte, sabe? Eu acho que a inspiração, ela existe, mas deve te encontrar trabalhando. E o que acontece é que eu estou trabalhando muito, então eu estou ficando muito inspirado com mais frequência. E o que eu tenho percebido também é que tanto os textos me ajudam a gravar vídeos, quanto os vídeos me ajudam a escrever textos. Tanto um post carrossel que eu faço, post carrossel é aquele que você passa o dedo e você acessa mais conteúdo naquele mesmo quadrado de post. Quando eu faço um post carrossel e que, por exemplo, né, ontem eu coloquei 5 passos para você ser mais carismático. E aí eu coloquei as patas de um gatinho que representam 5 passos. Eu já começo a perceber várias formas de trazer essa mensagem de uma forma mais imagética, ou seja, em imagens. E aí vem a ideia também de a gente compartilhar materiais complementares que a gente reconhece o valor. Por exemplo, nesse post de ontem que eu estou mencionando, eu trouxe um TED de um cara chamado Jordan Gordon Levitt, e esse cara falou nesse TED, ele é um ator que fez o filme do Batman, que quanto mais atenção ele presta nas pessoas, mais atenção ele recebe das pessoas. Vocês já perceberam que é muito raro passar algum comentário batido aqui, que boa parte das pessoas, ou melhor, todas, que dizem bom dia, eu retribuo, digo o nome. No começo, o Rômulo entrou com outro arroba aqui, que eu não sabia qual era o nome dele. Perguntei. E eu perguntei porque eu tenho que perguntar? Não. Aí entra a importância dos hábitos que eu estava falando mais cedo, de você cultivar ótimos hábitos. E quando você cultiva ótimos hábitos, você deixa de fazer porque tem que fazer e você faz porque é o que você faz. Então, por que eu digo o nome das pessoas? Porque é o que eu faço. Já atingi um patamar de internalização do hábito que faz com que eu tenha muito mais naturalidade para exercê-lo do que se eu precisasse de um exercício consciente para colocar. E quando isso está no início, fica um pouco mais difícil ainda, né? Aqui está aparecendo uma notificação que tinha uma pergunta na caixinha de perguntas aqui, mas eu não consegui visualizar. Mas seguindo aqui agora, então, eu coloquei uma série mais ou menos de 8 posts nesse feed carrossel e cada um deles, o ideal é que a gente evite dar aquele tom de bula de remédio para o nosso post. Eu trabalhei com produção de slides há muito tempo e era muito legal eu observar como deixar um slide mais interessante e mais didático. E um post carrossel nada mais é que uma apresentação de slides que a gente corre, né, que a gente conta com o recurso do texto para aprofundar um pouco mais essa intenção do texto. O texto, ele incorpora ao post, o post incorpora ao texto, e juntos eles formam um todo completo que é capaz de transmitir a mensagem. Geralmente, no final, eu gosto de deixar uma coisa que se chama CTA, que em inglês é Call to Action e em português chamada para ação. No final dos meus posts, eu coloco assim: se você gostou desse post, envie para um amigo. Se você gostou desse post, salve para ver depois. Se você gostou desse post, comenta aí qual dos passos do carisma você mais gostou. Às vezes, gente, eu vejo pessoas que no último post do carrossel coloca assim: se você gostou desse post, comenta, salva, compartilha, curte, e muitos comandos que pode deixar a coisa meio perdida, meio do ar, sabe? Eu gosto de deixar ela bem amarrada e sempre refletir qual é a minha intenção com esse post.
é que esse cara reflita, é que essa mulher me traga dúvidas. E aí, na chamada para ação, eu trago algo direcionado. Por exemplo, agora eu quero saber de você. Me conta aí qual dos passos te traz mais ansiedade. Dessa forma, eu faço com que a esteira da produção de conteúdo continue fluindo. E aí é como se o post trouxesse de mãos dadas o próximo post. Essa live aqui é para eu responder a pergunta sobre produção de conteúdo. Nós temos 16 pessoas aqui, fico muito feliz com isso. Deixa aqui a sua pergunta, vamos dialogar junto. Minha mãe está dizendo muito obrigada, Clarice, graças a Deus. Com certeza o Arthur é assim e será. Você está educando muito bem. A Clarice, gente, ela tem um filho de 4 anos que se chama Arthur. Ele me conheceu no ano passado, num evento de lançamento que eu fiz, e assistiu várias aulas do professor Christian, né? Ela falou que ontem ele estava entrando na escola, que iam ter aulas na internet, e que ele falou, não quero assistir aula, eu só quero aula do professor Christian. Achei muito bonitinho, mas depois ela falou que ele participou certinho e foi um dos primeiros alunos a abrir a câmera para se apresentar. Então, é muito legal a gente perceber a permissão que o Arthur nos ensina. Porque às vezes as pessoas investem no meu curso de oratória, investem em um curso que tem uma comunidade de alunos e elas não se permitem abrir a câmera. Às vezes a pessoa identifica qual é o sonho dela aqui no digital, identifica algo que ela quer transformar as pessoas, mas não se permite gravar stories, não se permite gravar lives que, conforme os estudos têm trazido, são uma tendência fortíssima. Tanto que quase todos, ou melhor, né, todos os novos aplicativos que têm surgido vão para o lado da oratória. O Clubhouse, muito através da fala, da voz, mas o TikTok, o Instagram agora no formato do Reels, alguns outros que tem, todos pegam essa dinâmica do vídeo porque a gente já percebeu o potencial de conexão que a gente tem a partir do momento em que a gente usa da nossa linguagem não verbal, da nossa linguagem verbal, para transmitir a mensagem. Bom dia, pai, seja muito bem-vindo. Hoje a live aqui, pai, eu estou falando de algumas dicas para as pessoas produzirem conteúdo. Essa semana vai ser como a semana do carisma aqui no meu perfil. Eu estou fazendo vários posts relacionados a essa área e ainda ontem eu já deixei o post de hoje e de ontem, né, que eu fiz ontem, o de hoje, terça, e o de quarta prontos. E é muito legal a gente entender que a gente consegue antecipar a produção. A Bá, deixa eu só conferir o nome da Bá aqui, se é Bárbara mesmo. A Bárbara Ferreira de Freitas está perguntando se a minha mentoria de oratória serve para quem quer melhorar aulas. Desejo ser professor e preciso fazer uma aula melhor. E o Arthur disse que está assistindo e que fez um tricerátopo. Parabéns, Arthur. Já vi os seus desenhos, são muito lindos. E Bárbara, sim, ela serve exatamente para isso, porque quando a gente dá uma aula, eu acredito que a gente tem 2 objetivos. Que a gente seja interessante e que a gente seja didático. Então, através do trabalho da oratória, a gente percebe de que forma a gente pode fazer isso. E a gente pode trabalhar a estrutura da ementa da sua aula, a gente pode trabalhar a forma como você comunica essa aula, a forma como você consome conteúdo, ou seja, como você pesquisa e estuda para construir a sua aula, e também a forma como você traz isso para os seus alunos. Depois eu te mando uma mensagem no privado e te explico melhor. Gente, eu estou convidando algumas pessoas para entrar na live, mas está aparecendo aqui para mim que a pessoa não pôde participar. Bárbara, se você conseguir e quiser e puder, manda uma solicitação aí para a gente ver se eu consigo te colocar ao vivo, que a gente tira a sua dúvida sobre fazer aulas, porque fazer aulas, Bárbara, é produzir conteúdo. Meu pai disse que eu estou com um olho na live e outro no gato. Exato, pai, nos gatos. Pode deixar, Bárbara, eu te mando lá. E por que produzir aulas é a mesma coisa que produzir conteúdo, Bárbara? Que bom que você conseguiu entrar. Está carregando aqui para mim. Você me ouve, Bárbara? Bárbara, está travando bem aqui para mim. Você consegue me ouvir com clareza? Perfeitamente. Tá, agora seu perfeitamente já fluiu melhor. Você já participou de alguma live antes? Já participei
de outros momentos, assim, mas promovidas por mim ou por alguém que não se de surpresa. Aí apareceu 3 vezes o chamado, aí eu disse, não, vou topar. Tá. E você disse que quer É isso. melhorar as suas aulas, né, Bárbara? Isso. Eu não sou professora, eu estudo para, né? Faço mestrado, doutorado, Uau. mas eu quero fazer concurso para professor substituto. Então eu preciso dar aquela aula show, sabe aquela aula show que você dá na sua palestra? Eu preciso fazer isso. Isso é meu objetivo. Eu tenho um objetivo muito bem definido, Tá. mas eu preciso de estratégias e instrumentos para isso, porque eu não sei realmente o caminho. Me deram 4 Instagrams ontem de pessoas que lidam com oratória, como você. E você é uma dessas 4 e eu estou pesquisando para saber qual curso fazer, essas coisas. Bacana demais, Bárbara. E o que eu tenho para te dizer é que você criar o hábito de começar a ensinar aqui pelo Instagram vai te trazer uma mente de professora que ela é fantástica, porque a mente de professor faz com que a gente estude, que a gente pesquise, já pensando no objetivo final daquele estudo. Não quer dizer, né, porque a gente vive um grande paradoxo de, às vezes, focar só no resultado e não no processo. Não é isso, a gente sempre tem que focar no processo. Mas me parece que a gente cria uma linha de raciocínio que é como se a gente já lesse pensando em escrever. É como se a gente já lesse pensando em falar, que é um hábito, sabe? Pode parecer estranho, mas quando eu leio um livro, é como se eu lesse com a cabeça de um educador. E aí eu já fico assim, nossa, esse livro aqui, ele tem relação com o que eu quero trazer. E às vezes é um livro de desenvolvimento pessoal, às vezes é um livro de comunicação propriamente dito, mas às vezes é uma revista, às vezes é uma revista nada a ver, e nada a ver mesmo, por exemplo, de insumo agrícola, de máquinas agrícolas, aí daquela revista vem a ideia de que a cabeça tem um certo movimento, como se fosse um moinho de água aqui. E se você não ensinar tudo aquilo que você está aprendendo, dá dengue dentro da sua cabeça, Bárbara. A gente precisa movimentar essas pás. Quando a gente abre as comportas da nossa boca e o que entra começa a sair, esse fluxo de água aqui, esse fluxo aqui dentro, ele faz com que movimente os seus pensamentos, circule os seus pensamentos e você cria novas conexões. Eu acredito que uma ótima forma de você se preparar para esse processo seletivo seja aos poucos ir identificando, e o Instagram é uma ótima porta para você fazer isso, de que forma e sobre o que você quer falar. E pode até, Bárbara, você ter uma linha editorial chamada ementa, ou melhor, chamada edital. Você pega o edital da sua prova e fala assim, é sobre isso aqui que eu vou passar os meses, por exemplo, vamos supor que a prova é em abril, é em maio, até maio eu quero ter produzido conteúdo sobre isso daqui. E aí pode ser em vídeo, pode ser em post, pode ser em áudio num grupo do Telegram, pode ser só para você. Mas eu acho, Bárbara, tô falando demais, né, Bárbara? Mas Tá ótimo. eu acho que o fato, Bárbara, de a gente ter um consumidor final, no melhor dos sentidos, que vai consumir o seu conteúdo, ele traz uma espécie de comprometimento com a didática, que às vezes, quando é para nós mesmos, a gente permite aquele pensamento embaralhado, sabe? Que passou 2 dias, a gente já não lembra muito bem. É como se a gente pegasse um novelo de lã e engolisse. Mas quando a gente quer ensinar, a gente desfia ele antes de engolir e a coisa vai ficando menos embolada na nossa cabeça. Então eu acho que uma ótima forma de você estudar é justamente esse comprometimento de ensinar aqui e ao longo do processo os seguidores vão te apontar alguns caminhos. Bárbara, você está usando algumas siglas que eu não conheço. Olha, bacana. Bárbara, eu percebi que é, eu não entendi o começo da sua aula. Às vezes o feedback ele vem meio sem muita forma, sabe? Mas você pode parar e analisar, poxa, legal, eu acho que eu poderia ter começado essa aula com um embasamento científico, que eu tenho, e eu esqueci de mencionar. Então são coisas assim, sabe, Bárbara, que o contato com a produção de conteúdo, ela traz. E é legal porque às vezes a gente vê a produção de conteúdo sobre um viés puramente comercial. E ele pode ter isso. Mas ele pode ter, e sempre tem, até quando você quer fazer para vender, você aprende. Agora, quando você quer fazer para aprender, aí você aprende demais
E um aspecto muito legal, Bárbara, é que esse processo vai te trazer horas de comunicação, horas de câmera. E aí, quando for o momento de você se preparar para a banca, você vai estar muito mais consciente dos recursos que você tem para ter uma fala clara, para ter uma fala confiante, para ter uma fala carismática. E agora eu vou deixar você falar, que eu falei muito, né? Fez sentido para você, Bárbara? Não, fez muito sentido, sim, principalmente por esse aspecto de ensinar e não o aspecto da venda, né? Uhum. Eu confesso que eu tenho diversos preconceitos com o uso do Instagram, fico agoniado com essa coisa do Instagram de venda, de cursos, e aí eu não uso muito. Então, essa sua ideia eu acho que realmente faz muito sentido. Nem que seja fazer um conjunto de vídeos e aos poucos ir se acostumando com essa ideia, né, de utilizar ele para uma publicização maior, né, via Instagram. Ou Eu gostei, eu achei muito interessante. via YouTube também, sabe, Bárbara? Depois a gente pode Isso, conversar para entender, porque se você perceber que ao longo do processo essa questão do Instagram tá te travando de alguma forma, talvez você comece pelo YouTube só para conseguir lidar com essa restrição inicial, mas com todo carinho eu tenho que te dizer que a gente pode questionar todo e qualquer preconceito que a gente tem. E geralmente, se eu tenho um preconceito, eu falo, é ali que eu tenho que ir. E, por exemplo, né, os rios. Eu tenho algum certo preconceito, que ele é super idiota da minha parte, quanto a rios que a pessoa fica fazendo assim com a mãozinha, vai para um lado e vai para o outro. E hoje eu gravei 2 rios desse jeito para dizer para mim, Christian, idiota é você que tem esse tipo de preconceito. Christian, experimenta pelo menos, só para você ver, porque é a mesma coisa de uma criança que não come salada e você fala, não, come salada, não, não gosto. Você nem comeu, meu filho. Experimenta primeiro. Então é uma dica, sabe, Bárbara? Porque às vezes a gente molha o pezinho para experimentar. Ah, tá. Então o Christian falou, eu vou fazer um vídeo aqui. Não gostei. Mas não, molhar o pezinho não é suficiente. Tem que mergulhar. Não precisa ser pular de cabeça. Mas vai molhando o joelhinho, vai sentindo a vibe, molha a cintura. Mas molha o cabelo, pelo menos, sabe? Porque é depois que a gente molha o cabelo se a gente decide se vai ficar na cachoeira ou não. Antes de molhar o cabelo, ninguém quer cachoeira. Mas depois que a gente molha, a gente fala, pô, que massa. Me ambientei aqui. É essa proposta que a gente consegue desenvolver na mentoria. Depois eu te mando uma mensagem para te explicar certinho. Mas quem aqui é infoprodutor, eu vou trazer esse curso online no final de abril também, que vai ser uma excelente oportunidade. Mas que bacana, Bárbara. Sobre gravar aulas assim, né? obrigada, eu agradeço. Você falou que viu uma palestra show minha. Você sabe me dizer qual foi essa palestra, qual foi essa aula? Não, eu não vi uma palestra, mas só o jeito que você se expressa, a forma como você fala, essa forma como você mesmo diz, né? Que é o novelo já deslanchado. As ideias concatenadas, que chega ao receptor de uma forma que ele compreenda, né? Uhum. Mais fácil. E que às vezes na nossa cabeça tá tudo embaralhado. Três coisas que você falou aí, para mim, é exatamente como eu sinto. Às vezes parece que eu tô falando um monte de coisa confusa, tem muito acúmulo de conhecimento também, então eu estou nessa fase de boa, legal, acessível, didática. Não é falta de conhecimento, sabe? Pelo menos do que eu abordo, da minha área, entende? Então, acho que foi bem proveitoso essa sua fala sobre como falar, destrinchar. Então, eu fui olhar seu Instagram ontem, entrei em contato ontem com sua plataforma. Então, eu vi algumas falas suas que eu gostei muito, que eu achei bem interessantes. Então, Uhum. quando a gente faz um concurso para docente, e seja qual for a área, né, estado ou privado, a gente precisa fazer aquela aula que ela convença os jurados, que ela seja fantástica, que ela transmita o conteúdo, que seja não precisa ser, você não vai tocar violão lá, mas Aham. você precisa fazer aquela aula que a pessoa vai entender, porque você vai estar falando para pessoas que já sabem daquilo há muito tempo. As pessoas já dominam aquele conteúdo. Então você precisa, além de dominar, falar muito bem. Então eu cheguei à conclusão de que eu preciso disso aí. Eu preciso de um oratório, de um caminho, de um ensinamento, de alguém que pegue na mão e diga, ó, minha filha, é por aqui. Vamos lá. Faça isso, isso e aquilo.
É isso. Bacana, Bárbara. Vou só acolher a Dani, que Acho que mandou eu bom que falei dia. demais. Falou não, tá super. Acho que tá bem equilibrado, nós estamos pau a pau. Tô brincando, mas eu quero saber mesmo, tô te perguntando pra gente construir bastante coisa aqui. Bom dia, Dani, feliz aniversário pra você. Foi ontem, né? A Tami disse que eu ajudei muito ela a deixar a essência fluir. Que bacana. A Tami faz um trabalho muito legal de autoestima, gente, que é identificar essa essência, né? Então ela já tinha a essência dela muito identificada e agora que ela tá fluindo, tá um trabalho maravilhoso. E Bárbara, para você, justamente, né, na academia a gente é convidado a falar sobre assuntos complexos. E muitas vezes a gente acha que complexo é difícil, é cabeludo, é bagunçado. Mas não, complexo vem de com, que é conjunto, e plexo, que é tecidos. Então eu gosto muito desse exemplo do novelo de lã, porque é a gente entender que é um conjunto de tecidos e esmiuçar, desembolar, consumi-los, engoli-los, mastigá-los e depois soltar de uma forma que seja clara de entender, que seja simples. E é muito claro, né, Bárbara? A academia, em todos os momentos, ela nos cobra oratória sem ensinar oratória. Então, eu já vi projetos de conclusão de curso maravilhosos em termos de projeto, mas que a oratória desclassificou a pessoa. E eu já vi projetos, sim, que tinham vários pontos na pesquisa apontados pela banca que foram aprovados pela boa oratória. Isso é muito estranho, porque a faculdade não dá aula de oratória. A faculdade não ensina a falar em público, quando muito é alguém que dá uma aula, mas não existe um enfoque assim para deixar a pessoa tranquila, sabe? Para ela entender que a oratória não pode ser um problema para ela. E você falou que você é convidada a dar uma aula show para esse processo de qualificação, e eu espero que isso não seja um peso para você, mas que isso seja uma oportunidade, sabe, Bárbara? Tipo, nossa, que massa que eu sou convidada a dar uma aula show, porque eu vou fazer uma aula show. E a banca, já antecipando um pouco de conteúdo da mentoria, Bárbara, ela é muito de você entender que o 10 da banca você não tem. Porque o 10 da banca é da banca. Mas o seu 10 você pode ter em termos de preparação, em termos de condicionamento mental, em termos de performance, que é legal isso, porque às vezes a galera fica muito nessa busca do 10 da banca, sendo que é algo que envolve vários fatores que estão longe do seu escopo de alcance, né? Porque o protagonismo é a gente fazer o melhor com as condições que a gente tem. É a gente utilizar da forma mais inteligente os recursos que estão ao nosso alcance. Como é que eu vou protagonizar o 10 do cara se eu não sei quem é esse cara? Então é mais bonito a gente ver alguém buscando o seu 10, mas prestando atenção na banca. Eu vou te mandar um TED, que foi o TED que encabeçou o post de ontem, que é esse Jordan Gordon Levitt falando da importância da gente dar atenção para as pessoas. Porque muitas vezes a gente quer a atenção das pessoas e nesse processo a gente se perde e não dá atenção para as pessoas. E ninguém quer ouvir de alguém que não está dando atenção para essa pessoa. Se a gente está fluindo e dialogando aqui, é porque quando você fala, eu respiro, te escuto, recebo, e quando eu falo, você respira, me escuta e recebe. Se eu ficasse aqui, sei lá, é o que a gente fala muito de lacrar, né? Se você ficasse tentando lacrar em cima de mim e eu tentando lacrar em cima de você, a fala ia ser um saco para nós dois. Mas a partir do momento que a gente se harmoniza, teve até alguém que falou aqui que a sinergia nossa está muito bacana. E é a intimidade, sabe, Bárbara? Antes da quarentena, eu achava que intimidade era uma métrica de tempo. E aí eu precisava, sei lá, de umas 4 lives com você para a gente começar a ter esse molejo. Só que a intimidade é tempo de qualidade. Tempo de qualidade para a gente entender que é como uma dança. Às vezes você encontra uma parceira, um parceiro de dança, que no primeiro contato vocês entendem a proposta um do outro, o movimento um do outro, consegue fluir. E tem outros parceiros que às vezes estão muito garantidos da sua qualidade, tipo, não, eu estou fazendo certo, você que se adapte a mim. E a coisa não flui. A Clarice está perguntando, disse que o Arthur está perguntando se eu sou deste mundo ou se você é do mundo da live. É muito engraçado, né? Que a gente só vê as pessoas daqui para cá e às vezes acha... Outro dia alguém falou que acha que eu sou igual a mulher do Magazine Luiza, que eu não existo, que eu só fico na telinha,
Mas voltando aos encontros presenciais, vocês vão ver que eu não sou a Magalu, que eu existo. Mas bacana demais, Bárbara. Estou muito feliz que você aceitou esse convite, que você se permitiu participar. Eu acho que já é um passo fabuloso para você começar nessa caminhada. Perceba, Bárbara, que você pode fazer lives com outros professores, lives com alunos, lives com colega de mestrado, doutorado, lives com qualquer pessoa para conhecer mais sobre o tema. Não para ensinar muito bem sobre o tema, mas para aprender a ensinar melhor sobre o tema. Eu acho que é uma busca de muita humildade, assim, que coloca a gente em outra vibe, sabe? Muito obrigado pela troca. Eu tenho uma palestra agora às 11 horas. Só me fala a sua área, Bárbara, de estudo. Ah, eu sou do direito, especificamente direito do trabalho e sociologia do trabalho. Ah, que legal. Você formou aonde? Então, hoje eu sou formada em Não, e você direito, fiz formou. Ah, mestrado tá. em gênero, né, na área de mulheres, é, e estou fazendo mestrado de novo em direito Massa demais. Eu sou formado em do direito trabalho. também. O meu TCC foi sobre mediação de conflitos escolares, mas eu Agora não... Travou? eu não. E agora? É, mas muito obrigada pelo acolhimento. Eu não sei nem como sair daqui. Eu imaginava Tá. fazer isso, Só para te uma ensinar, live, Bárbara. no meio da manhã, mas assim, fico feliz e saio empolgada, assim. Eu fico aguardando as Tá, eu te informações mando. e eu adorei a abordagem, 100%, assim. Até a sua estratégia de contato aqui foi fantástica. Gostei muito. Até Mas já quebrou alguns preconceitos. Vou te acompanhar mais. massa demais, Bárbara. Só vamos. As Obrigada. coisas só Eu ganham não sei como é que sentido sai. Se você puder me quando tirar, nós eu as não sei. conhecemos. Beleza, Bárbara. Até mais. Deixa eu ver também como que eu te expulso aqui da live. É porque tem um X aqui, mas se eu clicar no X. Ah, tá. Posso te remover então, Bárbara? Então, um abraço, Bárbara. Licença. Removi a Bárbara, gente. Mas é isso. Agora eu vou dar uma live às 11 horas para a ONG Engenheiros Sem Fronteiras. Vocês estão vendo aqui um raiozinho, né? Eu gravei um anúncio dizendo que eu era o Harry Potter, que oratória não é mágica e tal. Fiquem atentos aí que mais cedo ou mais tarde vai chegar esse anúncio para vocês. E muito feliz por essa troca, feliz que a gente teve aí uma média de 20 pessoas. Tamitiele, um abraço, feliz de te ver. Tá muito sumida, não pode. E um abraço para todo mundo. 18 horas a gente vai ter uma live sobre meditação e respiração e a gente se encontra. Um abraço, Rômulo. Até mais. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.